Olá malta, sejam muito bem-vindos ao episódio 28 do nosso podcast. Hoje o tema é Bitcoin ETF. O que é uma Bitcoin ETF e quais são os impactos que pode vir a trazer para o mercado das criptomoedas? Exatamente. Temos aqui connosco o grande João Magalhães, futuro economista. João Magalhães, o que é um ETF? Então, malta, um ETF é um Exchange Trading Fund. Normalmente a ideia foi, por exemplo, quando surgiu quando a Standard & Poor's, okay, que é uma instituição de rating na América, criou um índice, como por exemplo o S&P 500, que faz tracking das maiores 500 empresas americanas baseadas com o seu peso, não é? E um índice, um Exchange Trading Fund, é um fundo que basicamente compra essas ações individualmente, baseando os pesos tal como um índice e faz tracking basicamente desse índice, ok? Através de um ETF nós conseguimos comprar, de certa forma, esse índice, ok? Replicar a reflexão de preço desse índice de uma forma fácil, de baixo custo e eficiente, mesmo em termos fiscais, e é uma grande vantagem para as grandes instituições investirem em ETFs, especialmente neste caso vamos falar sobre a Bitcoin. Okay. Por acaso tenho aqui uma dúvida, que, por exemplo, eu já investi no S&P 500 na DGIR e pronto, não investi diretamente no S&P 500, investi num ETF que espelhava 1/10 do valor do S&P 500. A minha dúvida é o que é que a corretora, neste caso a DGIR, tem de garantir para eu poder investir no S&P 500? Porque aquilo no fundo, aquele ETF só espelhava o valor, o preço do S&P 500. Pronto, no entanto, eles têm que ter participações, têm que ter algum tipo de fundo monetário, liquidez. Ok, a primeira coisa que precisamos de compreender é que um índice nada mais é que simplesmente um conjunto de cálculos que vão fazer uma representação gráfica e fazer um tracking de um preço. Ou seja, tipo, o S&P 500 não é nenhum produto financeiro, tipo, ele não existe. Ok? Tipo, é simplesmente um índice. Pronto. Aquilo que aconteceu é que esse índice basicamente é utilizado como benchmark do mercado, não é? Nós comparamos sempre se uma empresa está a fazer uma boa performance relativamente a alguma coisa, tipo assim, uma comparação relativa, e normalmente é, por exemplo, um dos casos mais comuns, o índice S&P 500, que foi desenvolvido pela instituição Standard & Poor's, né? E aquilo que a empresa precisa de fazer é literalmente comprar as ações individualmente na proporção certa do peso que cada empresa, devido ao seu market cap, tem no índice. Ok? Então, pronto, a corretora, neste caso a DGIR, tem um fundo de ações, e quando eu invisto no índice, no ETF S&P 500, no fundo estou também a comprar essas ações? Exatamente, estás a comprar uma participação do conjunto de ações que o fundo tem de ações. Exatamente aquilo que tu explicaste, o que é um Exchange Trading Fund. É um fundo que compra um conjunto de ações para espelhar um índice, por exemplo, neste caso, no caso da Bitcoin vai ser um ativo singular, em que tu compras uma participação e essa participação dá-te acesso exatamente a uma reflexão da performance do índice. Entendes? Então, mas imagina, isso para o S&P faz sentido porque são 500 empresas, não é? Mas Exato. no caso de ser só um ativo, neste caso a Bitcoin, qual é que é a diferença entre um ETF e ter a Bitcoin? Porque eles para replicar vão ter que comprar Bitcoin. Certo? Exato. A coisa super positiva aqui com o ETF da Bitcoin é as instituições, quando querem investir em Bitcoin, literalmente têm que ir a corretoras, não é, de Bitcoin, de criptomoedas, e é muito difícil, de certa forma, e é pouco regulado, é difícil comprar as quantidades gigantes que eles querem, meter as ordens, de certa forma,
não existe muita proteção para as grandes instituições. Ou seja, é muito difícil, de certa forma, as instituições investirem neste momento em Bitcoin. Não é de fácil acesso para elas. E aquilo que vai permitir os ETFs é que grandes fundos adquiram grandes quantidades de Bitcoin, certo? E outras instituições de forma muito mais fácil, regulada e provavelmente com benefícios fiscais de certa forma eficiente, porque um ETF normalmente é um investimento de forma passiva, consigam adquirir Bitcoin. E acredita que existem muitas instituições que gostariam de estar expostas a Bitcoin, mas devido provavelmente à sua falta de regulação e complicações, o fazem. E o que vai acontecer é que se for aprovado algum dia um ETF Bitcoin físico, não é? Literalmente backed by Bitcoin, nós vamos ter uma notícia muito bullish e provavelmente um grande boom no mercado. Mas, Jorge João, falaste aí. Afonso, queres dizer alguma coisa? Se calhar vais dizer mesmo que eu. Pois, talvez era a mesma dúvida, mas basicamente tu falaste numa Bitcoin ETF física. Em primeiro lugar, explicares o que é isso. E em segundo lugar, explicares se existe outra forma de ETF e qual é que é, como é que funciona. Ok, então, pronto. Existem duas formas principais de ETF. A ETF física basicamente é backed by Bitcoin, ou seja, o fundo de investimento que está a vender este instrumento financeiro, este ETF, tem que realmente ter as Bitcoins. O ativo. O Tem que ter ativo. o ativo, certo? É. Porque este ETF de Bitcoin é um ETF de futuros, ou seja, tu compras hoje a um certo preço, não é? E na data que expirar o contrato, tu recebes a entrega. Por norma, as pessoas vendem antes do contrato expirar, quando já têm tipo, um ganho de capital e ficam com essa diferença entre o preço que acordaram comprar e devido ao preço ter subido, obviamente conseguem vender com a diferença e fazer um ganho de capital. E eu era perder no tela a dizer foda-se. O que é que eu estava a dizer? Ganho capital. Mas para te ajudar, tu disseste aí uma coisa que Força. tu disseste que as pessoas podem vender tipo, antes dos contratos acabarem ou comprarem. Certo. Já não é. Mas imagina, isto tudo dos contratos de futuros e tudo mais, isso acontece sem as pessoas tipo, sequer terem noção. As pessoas chegam lá e querem comprar um ETF, mas tipo, eu, como uma pessoa que compra um ETF Bitcoin, não me interessa muito qual é que é o processo que eles estão a fazer por trás. Estão a fazer futuros, estão a fazer opções, estão a fazer forwards, estão a fazer tipo. Mas isso Não me interessa muito, não é? Não, eu acho que interessa, porque imagina, quando tu investes num ETF backed by gold, tu sabes que literalmente aquele fundo de investimento tem esse ouro e que tu estás a comprar um contrato futuro em que se tu o quiseres receber, não é? Tu podes pedir para receber esse ouro físico em tua casa ou na morada, certo? E literalmente comprares um ETF backed by Bitcoin, provavelmente tu não queres a tua Bitcoin, porque senão compravas diretamente numa corretora, mas tu tens essa certeza que se tu quiseres, na data de expiração do contrato, podes receber essas bitcoins e que elas são reais, ou seja, estás a comprar um contrato com bitcoins reais e não é simplesmente o outro tipo de ETF que já vamos falar, que é um ETF, um género de um CFD, um Contract for Difference, que basicamente é simplesmente um ETF de futuros que espelha o preço de um ativo, mas não existe nada backed by, é simplesmente. Tu não sabes se a corretora tem, por exemplo, liquidez para te pagar, não é? A diferença da tua venda. Imagina que tu fazes Olha, já 100 agora mil e toda a vamos gente. fazer aqui uma comparação que eu acho que faz algum sentido, e é compararmos a uma stablecoin. Porque a stablecoin está desenhada para acompanhar o movimento de um ativo, neste caso é estável, mas acompanhar o movimento do dólar, ou seja, manter-se estável, mas tem que ser backed by por alguma coisa. Porquê? Exato. Se agora, 2 para amanhã, toda a gente quiser tirar, toda a gente não, mas vá, muitas pessoas quiserem tirar de lá os USDT, a moeda Tether, a moeda stablecoin, tem que ter lá por detrás esses dólares, porque senão, percebe? Eu acho que essa é uma boa comparação. Exatamente, perfeito, já. Sim, mas imagina, aquilo que eu estava a dizer não é tanto. Ok, é importante saberes que se quiseres ter o ouro, se quiseres ter a Bitcoin, podes ter.
mas tipicamente eu diria que quem investe num ETF é uma pessoa que se calhar não tem assim tanta, como é que eu ia dizer, tanta instrução, não está tão por dentro como destes tipos de instrumentos. Ou E seja, calma, não está há, tão há, há só- interessada como é que, há aqui ou só uma melhor, coisa que eu eu quero. estou a assumir, não está tão interessada se quem está a gerir o ETF está a fazer contratos futuros, quanto tempo, com quem, pronto, acho eu. Eu acho que isso é das coisas mais relevantes, mas eu ia só clarificar que não sei se ficou bem claro para quem está a ouvir, que é um ETF não tem um contrato de expiração. Um ETF de Sim, futuros sim. Bitcoin, futuros é um contrato que tem uma data de expiração, né? Quando Yeah. o contrato futuro expira, existe a entrega, se assim nós o pretendermos, e isso foi uma das razões pela qual houve aquela crise do petróleo. Ah, anyway, ok, pronto, nós já falámos neste Mas momento. não concordas comigo? Só para Não, tentar perceber. não, porque imagina, quando uma instituição, quando tu és um investidor e tu compras alguma coisa, tu não queres comprar algo tipo backed by nothing. Porquê? Porque imagina que tu investes 100 mil, né? Queres investir em Bitcoin, tipo, tens um portfólio grande e queres investir 100 mil. Se tu estás a investir 100 mil num futuro que é puramente tipo tracking, que é tipo um CFD, tipo um Contract for Difference, é tipo um futuro que simplesmente espelha o preço da Bitcoin. Imagina que a Bitcoin vai tipo atualmente está aqui, 56 mil dólares, vai tipo a meio milhão. E a corretora tem que te dar 10 vezes mais do que aquilo que tu colocaste lá. Então, e se a corretora não tiver liquidez para o fazer? Tu não vês o dinheiro. Enquanto for backed by something, tu vês sempre o dinheiro. Porque Certo, mas literalmente ela então talvez é não tenhas, obrigada, segundo o contrato, a pagar isso. talvez não tenhas percebido então o meu ponto. O que eu Sim. queria dizer é, sim, essa questão de tipo, saberes que tens algum tipo de garantia por trás é importante e devia ser um dos critérios para escolher o ETF em que investes, mas a questão de quantos contratos futuros se é que são feitos, se são feitos, se não são feitos, isso depois já não interessa, acho eu. Não sei se estou a perceber o que tu estás a dizer. O que é que não interessa? Tipo, não me interessa como é que a empresa está a gerir o ETF. Eu acho que interessa, porque imagina, tu estás a investir num fundo. Pá, convém que se calhar o teu fundo tu queres que ele tenha liquidez suficiente, ou seja, importa o número de pessoas, por exemplo, que estão a investir naquele ETF, naquele fundo. Porque quando tu quiseres, por exemplo, vender, convém teres procura suficiente para conseguires vender. Importa se é backed by Bitcoin, importa a percentagem do quanto é backed by Bitcoin. Imagina, nós tivemos ali um artigo em conjunto, não é? Antes de irmos aqui para a sessão, em que eles disseram que iam tentar, esses fundos de investimento que vão apresentar as propostas de ETF, que o ETF fosse o mais perto possível de 100% backed by Bitcoin. Ou seja, eles querem tipo, não arriscar muito em que os produtos financeiros que estão a vender não sejam quase 100% backed by Bitcoin. Ok. Sim, Isso mas é isso bem em princípio relevante. chega como garantia, não? Pá, eu não sei se eu diria que chega. Isso tipo, já é bom manuseamento de risco e avaliação, se calhar é um bocado complexa para nós. Mas acho que tudo importa, mesmo. Imagina, Pois, existem lá duas está. discussões. Esse é o meu ponto, meu. Se é complexo para nós, imagina para uma pessoa que só quer investir numa coisa tipo passiva. Yeah, mas acho que a maior parte do capital bem, não digo que é smart money, mas existe muito capital institucional nos mercados financeiros. Eu diria que é a maior parte. É de tipo de instituições ou grandes empresas. E portanto eu acho que isso é sempre relevante. Imagina, existe uma grande discussão às vezes de porque é que deves comprar ouro físico e não um ETF de ouro. Porque existe muita discussão sobre o quão um ETF de ouro é backed by real gold. Estás a ver? Tipo, às vezes os funds dizem, eu tenho 60%. Pá, estou a inventar completamente, agora não me lembro dos valores, mas se calhar tipo, tem muito menos. E isso é um perigo para os investidores e para as instituições. Estás a ver? É um bocado tipo, olha, o problema da Evergrande. Olha, nós devemos X tipo, bilhões de yuans, ou sei lá, que seja, tipo, aos nossos investidores. E depois vais a ver, é tipo, foda-se, trillions
e aquilo é muito mais tipo, complicado e profundo o problema do que aparentemente as empresas mandam cá para fora. Pá, tudo isso Sim, é mas aí é diferente, porque já não era tanto uma questão de ser backed ou não. Eles fizeram um empréstimo, Não, não entrava dinheiro. é pá, tipo, imagina, não é bem, aqui não é uma questão de, tipo, de o ETF ser backed by alguma coisa, mas é uma questão de da tua dívida, das tuas obrigações estarem tipo em conformidade, não é, com aquilo que tu apresentas cá para fora da tua empresa, não é? E portanto, Sim, ok, basicamente, pronto. a empresa quase estava a dizer tipo, yeah, nós temos tipo dinheiro para fazer backup para não fazer um default e tipo, nós fizemos defaults. Porque o problema, tipo, esta situação dos ETFs serem, estas duas grandes diferenças de ETFs é exatamente isto do mandar default. Porque quando tu estás a investir em Forex e Contracts for Difference, se a corretora for abaixo, e nós até tivemos um amigo, o Mateus, que ficou assim 10.000 euros, não foi? Yeah. Pá, porquê? Não, porque a corretora não foi à falência, não tinha liquidez e tipo, não é back by nothing, tipo, pá, é muito mais complicado tu reaveres o teu capital desta forma. Se bem que supostamente a empresa tem uma dívida, mas é muito mais complicado em termos legais reaver o teu capital. Ok. Então esse. agora, Força. de que forma é que um ETF facilita assim tanto no que toca a investir? Por exemplo, se sair um ETF de Bitcoin agora, sairia numa corretora já conhecida, etc., ou sairia na Coinbase? Não. Uma corretora mais conhecida. Tipo na Nasdaq, provavelmente. Ok. Que é tipo, na minha opinião, a corretora mais conhecida e ou utilizada nos Estados Unidos. Corrijam-me se eu estiver errado, mas eu penso que seja a maior, a Nasdaq. Pois, onde é que vai sair eu já não sei. Isto é um corte aqui, mas eu não faço é a mínima em que bolsa é que vai sair. Quer dizer, o fundo o ETF vai ser tipo das empresas da Valkyria, ou da Invesco ou da ProShares, que já foi tipo, supostamente já teve uma aprovação do Bitcoin Futures Mutual Fund, não foi em julho. Mas onde ela foi lançada, por acaso não tenho certeza, mas provavelmente tipo, se chegar à maior bolsa, será provavelmente a Nasdaq, porque é a bolsa de tecnologias. É possível. Sim, mas Bem, a pergunta do Afonso... Seria muito bom. Yeah. Mas a pergunta do Afonso era de que forma é que uma ETF da Bitcoin ajudaria, ou de certa forma ia trazer mais pessoas para investir em Bitcoin. Acho que era essa a pergunta do Afonso. Eu acho que eu já falei um pouco sobre isso e diz no artigo que nós tivemos a ler supostamente, que é a maior parte das grandes instituições e investidores maiores, e mesmo alguns de retalho, mas estamos a falar de empresas grandes, têm bastantes dificuldades em investir e ganhar exposição à Bitcoin devido a não ser tão regulada, como já falei, precisar de pôr grandes quantidades de ordem, fazer tipo fio de grandes quantidades de ordem, etc. E o que este ETF Traders Fund vai ter que permitir, não é? É que vai permitir capital institucional entrar no mercado. E eles depois até dão um exemplo, nós podemos colocar aqui no podcast, que é quando o ETF de Gold foi autorizado pela SEC pela primeira vez, nós no decorrer dos próximos meses nós tivemos um crescimento de 6 vezes. Não é? E nós todos sabemos que a volatilidade da Bitcoin e das criptomoedas em geral é muito maior, portanto nós podemos esperar realmente ganhos muito superiores a 6 vezes, e 6 vezes nós já estaríamos a falar da Bitcoin a partir deste momento ir aos 300 mil. Nós podemos estar a falar da Bitcoin ir a 1 milhão. Eu aí discordo e vou explicar o porquê. Na altura que houve a primeira ETF do ouro, o market cap era bastante inferior ao que é atualmente. Eu agora não sei dizer exatamente quanto é que era, mas eu penso que se fosse inferior ao market cap da Bitcoin, que é atualmente.
É possível. Mas a volatilidade da Bitcoin é incomparável, ainda assim. Ok, mas a minha questão é, para tu moveres uma quantia tão grande em termos de market cap, é mais fácil tu moveres o ouro, tendo em conta que o ouro naquela altura muito provavelmente tinha um market cap inferior ao market cap atual da Bitcoin, do que é moveres a Bitcoin atualmente, mesmo com uma Bitcoin ETF, mesmo com todo o hype à volta. Acho que 6 vezes já era um bocado puxado, 4 a 5 já era um retorno excelente. Agora, fazer mais do que 6, ou seja, dar um outperform, pelo menos agora neste ciclo, ok? Estou a falar a curto e médio prazo, dar um outperform àquilo que aconteceu com o ETF do ouro, 6 vezes nos próximos anos, duvido, ok? Tendo em conta, assumindo obviamente, Nos que temos próximos os nossos anos, sim. ciclos. Os próximos anos, sim, atenção. Agora, no próximo ciclo, ou no próximo topo, aí não. Assumindo que continuamos com a nossa estrutura dos vários ciclos, e então estamos muito perto, eu diria, aqui entre 3 a 5 meses até o nosso próximo topo, tendo em conta os ciclos, tendo em conta os halvings, por aí. É só a minha perspectiva. Não, acho que é uma observação, uma avaliação justa também, provavelmente existe um bocado da boca para fora, nós tínhamos que ir fazer uma avaliação mais concreta, mas sim, parece razoável. Mas pronto, ainda assim é o que o Afonso também disse, que é nos próximos anos, realmente nós ainda, se for aprovado um ETF de Bitcoin, temos muito capital institucional e se ela continuar a prevalecer e a conseguir aguentar todo, pronto, todos os testes que o mercado coloca, acho que podemos ver realmente a Bitcoin a surgir muito facilmente a 6 vezes o preço de hoje. Longo prazo, acho que não há dúvidas que Johnny qualquer um de nós acredite. Diz. Conta-nos aí um bocadinho, deve estar mais para dentro do assunto. Conta-nos um bocado aí como é que então está aqui o ETF da Bitcoin, quais são as datas esperadas para sair, o que é que está a impedir de sair. Ok, eu tinha só uma coisa a acrescentar e vou acrescentar e a seguir responder à tua pergunta. É bastante rápido, é só eu acrescentar que é um bocado daquilo que o João já disse, mas é só acrescentar que os investidores institucionais têm mais dificuldade em entrar também no mundo das criptomoedas, na Bitcoin mais em específico. Não é só pelo facto da parte de não ser tão regulado, etc. É mesmo pela parte mais técnica de criar uma conta numa exchange, ter que lidar com algum desses processos, estar aqui exposto a esquemas, a montes de coisas que pertencem ainda a este mundo das criptos, é mais por aí. Eu acho que nessa parte de risco é muito mais seguro, e não só para os institucionais, estou a falar neles porque eles representam a maior parte do capital que muito provavelmente vem para o mercado da Bitcoin. Agora, se tu fores pensar também numa pessoa mais comum, num investidor mais tradicional, ele vai querer investir a partir da sua corretora, vamos supor que é o Nasdaq, e não vai querer estar a criar conta numa exchange para comprar Bitcoin. Isto é um exemplo. Obviamente que as exchanges têm os seus riscos, nós sabemos disso. Cada vez mais têm menos, mas ainda têm os seus riscos. Portanto, desta perspectiva, vejo que um ETF possa trazer aqui abertura não só aos investidores institucionais, mas também a pessoas mais comuns, investidores mais tradicionais, que queiram, de certa forma, ter exposição a este novo ativo, que é a Bitcoin. Deixa-me só dizer, sinceramente, acho que em termos de tipo, investidores particulares, não vai fazer assim tanta diferença, porque em termos do processo todo que tu passas de abrir uma conta sei lá, numa de giro ou... Mas estou a assumir que ele já tem a conta lá, percebes? Estou a falar daquele pessoal que já tem lá a conta e fica do género. Vou criar uma conta no Exchange. Mas assumindo alguém que não tem nada, estás a ver? Em princípio o processo vai ser mais ou menos igual, diria eu. Sim, mas olha, os investidores de retalho, vais estar a pensar nos investidores de retalho tipo web pequeninos, né? Tipo malta jovem, mas imagina, existem muitos investidores com capital já bastante grande e que se calhar realmente não querem, tipo, imagina as instituições investirem em ETFs e terem ETFs que são mais regulados, que são tipo assegurados por um fundo, são a fiscalização tipo, é de forma feita parecida com as ações e com outros ETFs, tipo, acho que isso dá muito segurança e acho que tipo, vai haver um flow também bastante bom. Não, isso aí, tipo, daquilo que eu vejo até do meu trabalho, tipo, isso aí é a razão número 1.
estás a ver? Porque todas as instituições, eu diria melhor, todas as instituições que podem investir dinheiro de outras pessoas, que são tipo todas, não é? Todas as instituições, ou é dos acionistas, depois têm investidores de fora, mas pronto, têm que passar por uma série de regulamentações e de aprovações da entidade que regula no país onde eles operam, certo? E para tu depois então poderes investir em qualquer coisa, vais estar sempre a ser auditado, vão estar sempre a controlar tipo, todos os procedimentos, vão controlar isso tudo. E nenhum banco, nenhuma instituição vai querer pôr em risco tipo, o seu negócio ao investir numa coisa que não está nada regulamentada. Portanto, a cena do ETF vai, para as instituições, vai abrir portas consideráveis, porque de outra forma não poderiam, simplesmente não poderiam, porque tem que passar por um processo de avaliação de risco, tudo mais, e que através de uma exchange normal... Mas então, Rui, não percebi bem, isso é uma vantagem ou uma desvantagem para as instituições investirem no ETF? Ou seja, haver um ETF se é uma vantagem para a Bitcoin, para as criptomoedas, é isso? Pai, explica-me lá tipo, a tua ideia, depois faz a pergunta para lançar. Não é? Pela tua conversa, estavas a dizer que os bancos e as instituições são bastante auditadas e então, pronto. Então eu fiquei sem perceber se isso era uma desvantagem para investirem ou para terem um ETF de Bitcoin, porque iam ser bastante auditadas, ou se era uma vantagem porque já ia estar auditada. Fiquei sem perceber. Pá, é assim... Não, espera, eu vou tentar explicar por aqui porque eu também não sei bem, não é? Mas imagina, eu diria é uma vantagem, não porque o ETF... Pá, imagina, eu não sei especificamente se o ETF está a ser auditado ou não, mas diria que sim, não é? Pelo menos está a ser controlado por algo, tipo pela SEC, se for nos Estados Unidos, não é? Vai estar a ser controlado. Portanto, por aí tu tens essa segurança, estás a ver? Porque imagina, o processo que eu já vi, há uma área que identifica um potencial investimento. Depois aquilo tem que ir para outra área para avaliar se aquilo cumpre com os requisitos. Depois tem que ir para outra área para aprovar tipo um limite. Ou seja, é um bocado aquilo que nós fazemos, do género, tenho 1000 euros, só vou alocar 10% a Bitcoin. Pronto, é isso que o banco também faz, basicamente. É dizer tipo, olha, vocês podem investir nisso que estão para aí a ver, mas só podem investir tipo 10 milhões. Pronto, ok. Então isto passa por isto tudo, por estes processos todos. No fim, volta à malta que identificou o investimento, dão-lhes o ok ou não. Dando ok, eles é tipo, ok, então agora vamos tentar comprar, vamos ver quem é que está a fazer os melhores preços e tudo mais. Estás a ver? A questão é, se alguém identificasse tipo Bitcoin, não podiam ir, olha, abre aí conta na Coinbase rápido só para a gente comprar. Não dá, não é? Yeah. Portanto, imagina, indo comprar a um sítio, a um mercado onde se compram este tipo de coisas, em princípio estás seguro, diria eu. Não é estás seguro, porque nunca estás seguro. Não é? Ok. Então, pronto, mas nesse sentido, é uma vantagem. Bitcoin era brutal até para as grandes instituições e bancos. Sim, para as grandes instituições que pretendem investir, tipo, isto vai ser um desbloqueio, porque até agora eu diria que estavam, não digo legalmente impossibilitadas, mas ia ser ia-lhes dar muita chatice investir e assim tem uma via que está completamente regulamentada, estabilizada e eles podem avançar caso queiram. Antes de continuar depois com a pergunta que já tinha feito, também só quis frisar que quando nós compramos Bitcoin na Coinbase ou na Binance, Kraken, etc., as Bitcoins pertencem a essas corretoras.
Então, pá, para garantir que são mesmo nossas, nós temos que ter uma hard storage, como uma pen. Então, esse processo todo adicional de guardar as nossas criptomoedas numa pen ou noutro sítio, também trabalha mais para um average Joe que quer só investir na Bitcoin, retirar quando está a ganhar, etc. Mas tu para isso eu acho que tu já tens uma alternativa. Pá, não sei, não faço ideia como é que se usa, mas não sei se vocês já ouviram falar que é a Anchorage, que é tipo pá, o primeiro banco de criptomoedas do mundo, que até foi um português que o desenvolveu. Já ouviste o podcast também. Quem é que não conhece? Pronto. Tipo, eu acho que tu aí depois podes depositar, pá, não faço ideia o que é que aquilo faz, mas eu diria que depois podes lá Aquilo é custódia, basicamente é custódia. Yeah, é como a Grayscale. podes pôr lá, eles guardam-te aquilo. Basicamente, Mas é sempre... Imagina, quer investir em Bitcoin e tem, tipo, são um family office, uma cena assim importante, e tem aqui X para investir em Bitcoin. Tipo, não queres ter a responsabilidade de ter as tuas Bitcoins numa wallet. Então, tipo, vais estar com eles e tem aqui X para investir, vocês investem por mim, eles dizem, ok, a FII é X. Espera, investem por mim ou pode ser só guardam? Guardam, é tipo, ok, tipo, pois fazem a compra e guardam por ti. Tu dás-te X, eles compram e guardam aquilo por ti. Obviamente que tem um custo. Mas também tem valores mínimos. Tipo, também deve dar só para eu chegar lá e dizer, olha, guardem-me aí. Depois de já ter comprado. Provável. É possível, mas por norma, imaginem, quando é gold, tipo gold é já tipo deles. Tipo, compras o ouro e a prata a eles, porque eles têm fornecedores, e eles guardam tipo, nos cofres deles. Ok. E imaginei, este exemplo que vocês estão a dar, tipo, ainda se calhar tipo, é uma forma mais tipo, secure do que um ETF backed by real Bitcoin. Porque é literalmente, aqui nem sequer existe uma percentagem que pode tipo, desviar dos 100%. Ok, eu comprei, guardem. Estás a ver? Vocês são responsáveis pelas minhas Bitcoins, mas literalmente eu comprei Bitcoin e vocês guardam. Acho que é um bocado tipo, pronto, o que a corretora faz, né? Tu compras o Bitcoin na corretora e ela guarda os teus Bitcoins, só que de uma forma mais institucional e mais... Mas tecnicamente, pá, imagina, Afonso, eu não sei se percebeu o que é que tu disseste, porque tecnicamente tu compraste, são duas. Sim, não, porque a private key está com a corretora. Só tens Sim, mas isso é em termos tipo, de serem hackeados ou não. As moedas são tuas. É aquele ditado, not your keys, not your coins. Sim, mas isso é em termos tipo, de seres hackeado ou assim. As moedas são tuas. Imagina, obviamente que a Coinbase são corretoras tão grandes que têm bailouts definidos e isso, mas se uma dessas corretoras for à falência, leva as moedas com ela, saber? Sim, claro. Não era isso que nessa eu queria dizer. Nessa perspectiva. O mais seguro é quando compras, transferes para uma pen. Uma hard wallet. Pois, isso depende do ponto de vista, não é? Isso depende do ponto de vista. Até que ponto é que é seguro guardares tipo dinheiro numa pen que provavelmente podes partir, perder, esquecer-te da passe, isso é relativo. Mas sim, pronto. Mas cenas nessa perspectiva, eu acho que o mais seguro mesmo é uma trust, um fundo que guarda as bitcoins por ti, porque eles têm essa responsabilidade e devem ter tipo alguns milhões de backup se derem cabo de algumas bitcoins de algum cliente. Tens ali um contrato, assinas aquilo, se eles gerirem mal aquilo, se eles perderem aquilo, pá, não é a tua culpa, tu tens que ter aquele valor quando quiseres lá tirá-las. Portanto, ou em último caso compras um cofre no banco e vais lá pôr a pen, pronto. Junto com a password, pronto, pá, olha, também não dá para ser perfeito, não é? Ou então deixam-se de merda e metam na MetaMask ou assim. Não podem esquecer uma palavra da passe. Mas vá, sem desviando aqui muito bora lá. dos ETFs. João, se já não te lembras da pergunta, era... Lembro-me. Pronto. Eu lembro-me da pergunta. Como é que está aqui o histórico
histórico então da Bitcoin ETF, porque é que ainda não saiu. Então, mas espera, Ok. só vamos começar a gravar agora, tecnicamente. Não, está a gravar. Não, mas isto tudo vai. Yeah. O Não posso vai corta, nada, pá, não te preocupes. Vá. Ok, malta. Então, em termos de ETFs, o que é que nós temos? Temos a primeira, que foi pedida, digamos assim, em 2013, foi rejeitada. Desde aí já houve imensos pedidos para Bitcoin ETFs e até lá todas rejeitadas. Atualmente temos 13 pedidos pendentes. O que é que acontece? Ontem, dia 13 de outubro, houve mais um pedido. Portanto, estamos em 14 pedidos para um Bitcoin ETF pendentes. Pendentes de aprovação pela SEC, pela SEC, chamem-lhe como quiserem. Os senhores têm que aprovar as Bitcoin ETFs. Eles tinham 13, com aquele de ontem, ficam com 14 pedidos em espera. Ok? Já agora posso-vos adiantar que os pedidos têm um prazo de expiração. O que é que isto significa? Significa que até aquele prazo a SEC tem que dar uma resposta. Uma resposta, o normal até agora tem sido não, tipo não. Mas o que é que acontece? Como já são tantas Bitcoin ETFs e como recentemente o CEO da SEC, o chairman, o Gary Gensler, ele já tinha mostrado até já algum interesse em, digamos, progredir para a aprovação do Bitcoin ETF. Criou-se aqui a especulação também, é alguma especulação, que neste mês de outubro vai ser aprovada uma Bitcoin ETF. Se não for neste mês de outubro, muitas pessoas estão a especular que vai ser neste último trimestre, neste Q4 deste ano, que vai ser aprovada então a Bitcoin ETF. Para terem em consideração, as mais próximas são a de dia 18 de outubro, que é pela ProShares. Temos a da Invesco dia 19, no dia a seguir. E estou a falar das datas de expiração. Depois temos duas que vão expirar dia 25. Uma que é a tal Valkyrie. Depois temos uma que é da Galaxy Digital, que é já no mês de novembro. Portanto, só aqui, para as próximas 2 semanas, temos 5, que o prazo está mesmo a acabar. Portanto, isto vai ter que levar aqui a SEC a tomar alguma decisão e muitos, mais uma vez, especulam que possa ser uma destas a vir a ser a Bitcoin ETF aprovada. O ideal, como nós já aqui falamos, deixa-me só acabar, o ideal era ser um Bitcoin backed por Bitcoin, ou seja, uma physical Bitcoin ETF. No entanto, o mais provável vai ser um Bitcoin Futures ETF. Não é o ideal, mas já é um começo. Não sei qual é que era a tua questão, Rui. Eu ia só dizer até que ponto é que, havendo tantos pedidos, se ao aprovar um, não irão aprovar os outros todos. Vá, todos não digo, mas mais do que eu. Estás a ver? Isso é uma boa questão. O que é que, Dá para ver, não é? o que é que tem impedido a SEC de aprovação? Tem algo, obviamente, a ver com estas regulamentações, com também a volatilidade do mercado. A SEC ou a SEC tem aquele objetivo de proteger os investidores, então há muito aquela cena de até que ponto é que faz sentido dar aos investidores acesso a um ativo tão volátil como o Bitcoin e tão incerto, digamos. Acho que essa é uma das principais razões pela demora. Yeah. Ok. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Sinceramente, acho que mais depressa aprovariam um ETF physical, porque assim estavam a proteger mais os investidores do que o outro. Na teoria faz sentido. Desde que a corretora que esteja a disponibilizar o ETF tenha lá tudo delineado o paper da Bitcoin ETF, não é? Provavelmente risco máximo, etc. Pronto, por exemplo, na DGIR, todos os ETFs que estão lá, tem lá um relatóriozinho do retorno médio anual, da volatilidade, etc. Sim, de certeza que vai levar o
Risco máximo. Laptop, tens aí alguma coisa a acrescentar? Ok, conclusão, malta. Se estiveram atentos, puderam perceber que uma Bitcoin ETF pode vir a trazer aqui um maior interesse, não só pelos investidores institucionais, mas também pelos retail investors, e, de certa forma, também um acesso a este mercado da Bitcoin de uma forma mais simples e sem que envolva tantos procedimentos, digamos, desta parte das criptos, que é ainda muito nova e muito recente para os investidores mais tradicionais. E então a Bitcoin ETF pode vir a chamar essas pessoas, chamar esses investidores, e se mais investidores vão juntar, mais capital vai ser levantado. Naturalmente, o preço do ativo, o preço da Bitcoin, vai ter a tendência para subir. Portanto, se tivermos aqui uma aprovação de uma Bitcoin ETF, pode ser muito positivo para a Bitcoin e estamos atentos a isso. E nós aqui no canal, de uma forma geral, acreditamos que pode vir a ser aprovada a Bitcoin ETF neste último trimestre deste ano 2021, levando aqui talvez a última bull run antes do fim deste ciclo. Isso mesmo. Não se esqueçam de subscrever o canal, dar like. Comprar Bitcoin. Não se esqueçam de comprar Bitcoin. É um reminder importante. Não se esqueçam de meter um like pela Bitcoin, comentar hashtag Bitcoin, hashtag ETF Bitcoin, partilhem com um amigo e vemos até a próxima. Bitcoin esteja convosco, malta. Amém. E em paz e que a Bitcoin esteja convosco.